Quantas vezes você já olhou para um projeto que você criou e pensou, tá bonito, mas tá faltando um tchan? A maior parte das vezes a gente fica pensando em soluções mirabolantes para resolver isso, mas a maior parte delas pode ser resolvida com um simples ajuste de acabamento, e a textura ajuda muito nisso. Por isso, hoje eu vou te ensinar a criar do zero no Photoshop uma textura, um padrão de pontilhados e linhas que vai ajudar a trazer mais personalidade e mais acabamento para o seu design. Essa textura que eu vou ensinar, ela é chamada de meio tom e ela é muito utilizada nos materiais para trazer uma estética mais vintage e mais artística mesmo para o projeto, sem deixar muito carregado, muito pesado. Quando a gente cria um projeto sem nenhuma textura, ele fica com um aspecto liso, então pode trazer a sensação de ser muito digital ou muito artificial. A textura de meio tom dá uma quebra nisso e ela é muito simples de fazer e também muito adaptável para diversos tipos de projetos. Então, antes da gente ir para o Photoshop, eu quero convidar você a se inscrever e deixar sua curtida. Isso ajuda muito o meu trabalho a levar ele para ainda mais pessoas. Então, para a gente criar esse efeito de pontilhado aqui, a gente precisa criar primeiro um padrão, que é a repetição de vários elementos, podem ser pontos, círculos, linhas, que vão criar uma textura. E você pode mudar a escala, então aumentar e diminuir, que ele não vai perder a qualidade. Antes de tudo, eu vou criar um novo arquivo. Pode ser um arquivo quadrado mesmo, de 1000 por 1000. E você vai manter o fundo branco mesmo. Só tira o cadeadinho para que a gente consiga editar ele. E a gente vai aqui em filtro, galeria de filtros. Então aqui tem diversos filtros diferentes, mas o que a gente vai utilizar vai estar aqui em croquis, matriz de meio tom. No tipo de padrão, você vai selecionar ponto. E você vai ver que já vai aparecer vários pontinhos aqui na imagem. No tamanho você pode aumentar, deixar eles bem grandões, ou diminuir, e também mudar o contraste, deixar ele mais opaco ou mais vívido. Como a gente quer pontinhos pequenos, eu vou manter o tamanho em 1 e o contraste entre 30 e 40. E vou dar um OK. Ele já apareceu aqui na nossa imagem, e agora a gente vai criar um padrão a partir disso. Eu venho aqui em editar, e vou achar definir padrão. Ele vai abrir essa janelinha para que você selecione o nome para que ele possa ir na sua biblioteca. Vou colocar o nome de pontilhado. E aí o meu padrão já está criado. Eu tenho aqui a imagem sem os efeitos para a gente testar e ver como vai ficar. Para a gente colocar aquele padrão, eu venho aqui nas seleções de preenchimento e eu vou lá embaixo. Se você tem o Photoshop mais atualizado, ele vai estar por último. Se não, é só você achar a característica ali, padronagem. Ele vai dar esse padrão aleatório que eu acho que ninguém nunca deve ter utilizado no Photoshop. Mas você pode vir aqui na setinha. E aqui por último vão ter os padrões que você já criou. Esse aqui é o que a gente criou agora, então eu vou selecionar ele. E aqui na escala, a gente pode aumentar ou diminuir, como eu falei. Você pode deixar ele mais destacado, ou pode deixar ele bem pequenininho, quase sem dar para ver. Eu vou deixar no padrão de 100. Mas como ele tinha o fundo branco, ele cobriu toda a imagem. Então como que a gente soluciona isso? Aqui no modo de mesclagem. Você pode testar todos os modos para ver qual que se encaixa melhor naquilo que você quer. E provavelmente você vai ter que mexer na opacidade também. Por exemplo, esse aqui que é o escurecer, ele vai destacar os pontinhos pretos, né? E você pode diminuir para que a sua imagem não fique tão escura. Eu gosto muito de usar uma mistura sólida e trabalhar com a opacidade, porque ela deixa os pontos não tão perfeitinhos, né? Ele dá uma característica mais abstrata ao design. Mas, como eu falei, você pode testar todos os modos de mesclagem aqui e ver o que você gosta mais. A gente pode também criar um outro tipo de padrão, fazendo o mesmo esquema de criar um novo arquivo, filtro, galeria de filtros. E aqui, ao invés de escolher ponto, a gente pode escolher o círculo ou a linha. Então ele vai dar uma característica diferente para o design. Esse de linha, ele fica parecendo como se fosse uma textura de tecido. Então fica bem legal de utilizar também. Eu vou manter as mesmas predefinições de tamanho e de contraste e vou dar um OK. Aqui eu faço o mesmo caminho, editar, definir padrão. E aqui eu vou colocar o nome de linhas. Aí a gente vem aqui no nosso design, preenchimento, padronagem.
e ele já vai estar aqui criado o último. Se você tiver dúvida de qual que é o que você quer, é só deixar o mouse ali em cima, ele vai aparecer o nome que você colocou para você se localizar. E aí a mesma coisa, a gente seleciona o modo de mesclagem que a gente quer dentro da imagem. E mexe com a opacidade até ficar uma textura mais agradável ao olhar. Então, como eu falei, ele fica parecendo uma textura de tecido. A gente pode também trabalhar aqui com o ângulo, né? Então, colocar as linhas em diagonal ou colocar na vertical. Vou aumentar aqui um pouquinho a opacidade para vocês verem como fica. E aí depende muito do efeito que você quer trazer para a imagem. Vou deixar aqui um pouco mais na diagonal para a gente ver. Ele fica já com essa característica um pouco irregular, né? Que dá bem essa ideia de textura de tecido. E aí, o nosso design já tá com os efeitos. Você pode aplicar outros efeitos em cima e até dar uma misturada para ele ficar com um pouco mais de ruído. Você já conheceu esse efeito? Já tinha utilizado? Me conta aqui. E se você utilizar, me mostra como ficou depois.